Foi. Então, bora lá, vou abrir o slide de embriogênese. Tem bastante coisa para falar hoje. Hoje é uma aula só. Vamos fazer render, se Deus quiser. Apareceu para todo mundo aí? Sim? Deu um ok para mim, todo mundo apareceu o slide. Beleza, então bora começar. Eu prefiro, e eu tenho essa mania de prefixo, sufixo na biologia, de falar para vocês, então, lá na apostila de vocês, o capítulo está em embriogênese. Eu gosto muito de embriologia, porque aqui eu já fecho um primeiro entendimento, que se eu sei que logia é estudo, eu nada mais estou falando do que o estudo do embrião. Ou seja, as etapas que vão ocorrer desde o momento da fecundação até aquele animal estar pronto para nascer. O que nós temos que entender também, que nesse capítulo não se fala, mas a gente precisa ter esse entendimento para a prova do Enem. Se a gente está falando de animal, nós sabemos que o reino animal ele apresenta 9 filos: porífero, crinidário, plateuminto, nemateuminto, molusco, anelídeo, artrópode, equinodermo e os cordados. É claro que o desenvolvimento embrionário de todos os animais, ele não ocorre dessa forma. Porque um dos critérios para a gente dizer que um animal é mais ou menos evoluído que outro, naquela escala evolutiva que a gente faz no reino animal, um dos critérios é o desenvolvimento embrionário. Então, se a gente parar para pensar, se eu estiver falando de um porífero, eu não vou nem entrar em folheto germinativo ou embrionário. Se eu estiver falando de um quinidário, eu vou dizer que ele é diblástico. A partir de plateuminto, ele é triblástico. Então, são critérios em que, para a gente analisar o grau de evolução desses animais, esses critérios ocorrem também, não somente, nas etapas do desenvolvimento embrionário. Então, vamos ser práticos. O que eu preciso saber? Eu preciso entender que quando a gente fala de embriologia ou embriogênese, eu estou estudando as etapas que o embrião vai passar do momento em que ele foi fecundado até nascer, e lembrar que esse embrião na qual eu estou falando vai pertencer ao último filo do reino animal, que é o filo dos cordados. Porque se eu preciso estudar todas as etapas, eu vou falar daquele ser vivo, daquele animal, na qual ele passe por todas as etapas. Então, a gente pega como exemplo, para estudar a embriologia animal, o anfioxo, tá? E nós vamos falar dele mais para frente, ele pertencente lá ao filo dos cordados. Então, eu estou falando de um animal que vai passar por todas as etapas. Então, basicamente, eu preciso entender que etapas são essas, o que ocorre em cada uma dessas etapas e marcos importantes de cada uma dessas etapas. Fechou? Não vamos criar muita dificuldade em um processo fisiológico que, na verdade, não tem. Ainda dentro dessas etapas e o que ocorre em cada uma, tem um tópicozinho importante que é para a gente entender os tipos de ovos, porque isso vai influenciar na segmentação ou na clivagem, isso vai influenciar lá nos anexos embrionários, principalmente pela presença do vitelo. Então, basicamente, é o que eu preciso saber. Tá? Então, nós sabemos que a gente está falando de um indivíduo que tem reprodução sexuada, vai ocorrer a fecundação. Assim que ocorre a fecundação, o zigoto ou o embrião, ele vai ser formado, ele vai ser produzido e ele vai passar por etapas. Que etapas são essas? Clivagem ou segmentação, a fase de blástula, a fase de gástrula, a fase de neurula, o momento em que os órgãos estão sendo formados e após a formação dos órgãos, pronto, esse indivíduo vai nascer. Acontece que quando nós analisamos esses animais e o seu desenvolvimento embrionário, a gente precisa guardar que os tipos de ovos, eles são importantes. Por quê? Nos óvulos de alguns animais vão apresentar uma grande quantidade de vitelo, outras uma quantidade menor, alguns uma quantidade tão pequena que nem se fala em vitelo. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender. Antes da fecundação, lá no óvulozinho da fêmea, existe essa substância que é o vitelo.
O que é o vitelo? Nada mais é do que uma substância que vai nutrir o embrião. Ou seja, enquanto esse embrião está passando pelo desenvolvimento embrionário, ele vai ser nutrido por esse vitelo. E de acordo com o desenvolvimento embrionário desses animais, alguns vão precisar de uma grande quantidade de vitelo, outras menos, ou outras, como nós, quase nada. Por exemplo, nós somos seres placentários. Tudo aquilo que vai nos nutrir durante o momento do nosso desenvolvimento embrionário vai ser transferido da mãe para o feto. A mãe vai alimentar, todos aqueles nutrientes ela vai nos passar. A gente precisa de uma substância que fica armazenada para a gente ser nutrido? Não. Então, nós somos seres vivos, nós somos animais que não dependemos de quase nada de vitelo. Agora, eu tenho outros, principalmente aqueles ovíparos, que o embrião vai ficar ali dentro do ovinho, que o tempo que ele estiver lá dentro, ele tem que receber uma nutrição de lá, porque a mãe não vai transferir nada. Então, esse ser vivo apresenta uma grande quantidade de vitelo. E aí, gente, toda vez na biologia que nós estamos falando de uma estrutura, que nós estamos falando de qualquer coisa que difere, há necessidade de uma classificação. Até porque o vitelo em específico, ele dificulta o processo de segmentação, ele dificulta o processo de clivagem. Então, as clivagens, as segmentações, que eu vou explicar no próximo tópico o que é, o vitelo ele tem uma grande relevância. Então, antes de nós entrarmos no desenvolvimento do embrião em si, nós precisamos classificar os tipos de ovos. Então, os ovos eles vão ser classificados em oligolécitos, que são aqueles que têm uma pequena quantidade de vitelo, e esse vitelo ele é uniformemente distribuído. Há aqueles que vão dizer que o oligolécito, nós mamíferos estamos nele, nós mamíferos placentários estamos nele. Outros vão dizer que os placentários são ovos do tipo alécito, ou seja, ausência de vitelo. O Enem não vai ficar brigando com esse tipo de classificação, que até entre os biólogos há uma controvérsia, eles não vão ficar brigando por conta disso. Eu preciso entender, então, que para alguns, os alécitos, que a ausência de vitelo está dentro do oligolécito, e outros vão dividi-lo em dois. Não nos importa. Então, o oligolécito é aquele que tem uma pequena quantidade de vitelo. Quem são os animais que apresentam o ovo do tipo oligolécito? Os equinodermos, o anfioxo e os mamíferos placentários, principalmente. São os que vão precisar de pouca reserva nutritiva. O tipo mesolécito é aquele que tem uma quantidade média e esse vitelo fica na parte de baixo do ovinho. Isso vai ter uma importância lá na clivagem, tá? Exemplo, um anfíbio. Telolécito, aquele que é lotado, tem uma grande quantidade de vitelo. Quem são os animais que apresentam esse tipo de ovinho? Aves, répteis e peixes. Centrolécito também tem uma grande quantidade, porém a localização do vitelo é diferente do telolécito, o próprio nome diz. Ele ocupa ali o centro do ovinho. Representantes, artrópodes. Nunca vi nenhuma questão querendo que, de Enem, tá? Não estou falando de provas, porque na apostila vai aparecer. Mas eu nunca vi nenhuma questão no Enem querendo que você, tipo de óvulo telolécito, qual o animal que apresenta? Isso dificilmente vai acontecer. Só que se eu vou entendendo o desenvolvimento embrionário, eu acabo guardando, na medida que eu faço os exercícios, quem são esses seres vivos. Certinho? Então, é relevante para eu entender o desenvolvimento embrionário, as etapas que o embrião vai passar até ele estar pronto para nascer. É importante nós entendermos os tipos de óvulos para que eu consiga entender também os tipos de segmentação. Tudo bem? E aí, então, a gente passa para a primeira fase do desenvolvimento embrionário, chamada de segmentação ou clivagem. São sinônimos. Diz o que aparece mais. Geralmente aparece segmentação ou clivagem mesmo, tá? Mas é a mesma coisa. Então, o zigoto, ele vai ser formado, aconteceu a fecundação, vai iniciar a segmentação. Ou seja, a divisão desse embrião.
vão acontecer sucessivas mitoses. E aí, na medida em que as divisões elas vão ocorrendo, vão formando pedacinhos, ó, conjunto de células. Cada célulazinha dessa recebe o nome de blastômero. Nada mais aconteceu, gente, de que um zigoto, que era um ser unicelular, sofreu mitose, formaram duas células, dois blastômeros. Cada dois blastômeros ou cada duas células formaram 4 e as mitoses ocorrem de forma sucessiva. Até que forma um bololô de célula chamada de mórula, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, ó, o embrião formou, houve a fecundação, o espermatozoide chegou no óvulo, formou o embrião. Nesse momento, o embrião começa a sofrer mitose, mitose, mitose. Essas divisões que têm como função formar os blastômeros, essa etapa chama-se segmentação. Acontece que, se vocês lembrarem, eu disse para vocês que, de acordo com o tipo de óvulo, a quantidade de vitelo, o vitelo ele dificultaria um pouco o processo de segmentação. Ou seja, aonde tem vitelo, a segmentação não acontece certinho. Então, se nós temos tipos de óvulos diferentes, de acordo com a quantidade de vitelo, e ele dificulta o processo de segmentação, nós também temos segmentações diferentes. Então, as segmentações vão ser classificadas em holoblásticas e meroblásticas. O que significa isso? Holoblástica é quando a segmentação acontece na célula inteirinha. Meroblástica é quando a segmentação não consegue ocorrer em todas as regiões da célula. Por quê? Porque o vitelo atrapalha. Então, eu já consigo fechar na minha cabeça que as segmentações do tipo holoblástica são aquelas em que há pouco vitelo. As meroblásticas são aquelas em que ocorrem quando há uma grande quantidade de vitelo. Então, se a gente parar para pensar lá naquele telolécito, ó, que era aquele que tinha uma pequena quantidade de vitelo, eu tenho uma segmentação total e em todas as partezinhas dela, as segmentações ocorrem iguaizinhas. Por isso ela é chamada de holoblástica igual. Se eu volto lá no mesolécito, eu já vejo que ele tem uma quantidade média, ele tem uma quantidade maior de vitelo comparado ao oligolécito. Então, a segmentação dele, ou a clivagem, é chamada de holoblástica desigual, porque naquelas regiões em que eu tenho uma grande quantidade de vitelo, há uma dificuldade em segmentar, em se dividir. E aqueles que apresentavam uma grande quantidade de vitelo, o telolécito e o centrolécito, a segmentação ou clivagem vai ser do tipo meroblástica. Percebam que lá naquele que era o telolécito, que é uma grande quantidade de vitelo aqui nessa parte inferior, chamada de polo vegetativo, a dificuldade de segmentação é muito grande. Por isso que ela vai ser da meroblástica discoidal. Porque aqui nessa região, a segmentação vai acontecer de uma forma mais fácil. Já o centrolécito, olha a segmentação dele, na região superficial, que é onde quase não tinha vitelo. Então, até agora, gente, apesar de estarmos falando de nomes que comumente a gente não fala no nosso dia a dia, uma parte da biologia que a gente não fica falando corriqueiramente, é tranquilo de entender. Houve fecundação, o embrião formou, agora esse embrião tem que estar pronto para nascer. Ele vai passar por vários momentos, em que o primeiro deles é a segmentação ou clivagem. O momento em que ele vai se dividir rapidamente para o seu processo de desenvolvimento. Só que, como os animais são diferentes e dependem de uma quantidade diferente de vitelo, essas segmentações elas vão também apresentar uma classificação. E eu preciso guardar quais são essas classificações. Mas aí agora, independe da quantidade de vitelo, a gente não leva mais isso em consideração nas outras etapas, que é o que a gente vai entrar agora. Então, aconteceu a segmentação, ó, o zigotinho formou 2 blastômeros, 4 blastômeros, dividiu, até que forma esse corpúsculo densozinho aqui chamado de mórula. Guarda que a mórula parece uma amora. Diz, isso já é um animal? É.
Se a gente comparar a gente da espécie humana, isso aí está lá no nosso início. Nós ainda temos que passar por várias etapas para ter um indivíduo formado com todos os órgãos. Gente, ó, célula, pluricelular. Aqui já tem tecido? Não. Aqui nós estamos jogando diretamente naqueles níveis de organização que a gente tem o costume de ver, tá? A Letícia perguntou o ID e senha, ela já entrou aí? Tá Tá aí, não tá, Letícia? E aí a gente sai dessa parte em que a segmentação ela vai terminar quando a mórula é formada, tá? E aí, após a formação da mórula, que se eu pegasse uma mórula e partisse no meio, do mesmo jeito que eu a vejo externamente lotada de células, lá dentro ela também está. E o desenvolvimento embrionário continua para que esse indivíduo fique pronto para nascer. E essa mórula, com as sucessivas mitoses e o desenvolvimento embrionário, aqui surge uma cavidade. Então, quer dizer que eu peguei a mórula, parti, aqui dentro ela estava lotada de célula. O desenvolvimento embrionário continuou, essa mórula, então, adquiriu uma cavidade. Aqui eu peguei agora o indivíduo e cortei no meio. Essa cavidade é chamada de blastocele. Por isso que, quando está tudo denso, é mórula. Quando aparece a cavidade, essa estrutura agora é chamada de blástula. Apareceu uma cavidade aqui, mas ainda está longe desse indivíduo ter completado o seu desenvolvimento embrionário. O desenvolvimento embrionário continua até que a blástula, contendo a blastocele e a blastoderme, aqui é o oquinho, o polo vegetativo sofre uma invaginação. Desculpa o pleonasmo, entra para dentro. E quando, então, o polo vegetativo da blástula invagina, entrando para dentro aqui, forma-se uma nova estrutura chamada de gástrula. De verdade, eu não iria para a prova, falei isso para vocês no PAS, falo de novo para o Enem, eu não iria para a prova sem saber essa imagem. O que na gástrula tem? Quando o polo vegetativo da blástula invaginou, olha ele aqui. Nesse momento, é um marco importante, porque nesse momento formam-se 2 folhetos embrionários ou germinativos. O que é isso? Futuramente, os folhetos embrionários são eles que vão dar origem aos nossos órgãos. Então, aquele ser vivo, aquele embrião, ele está se preparando para organogênese. E essa primeira preparação é a formação dos folhetos embrionários ou germinativos. Então, o que eu vejo nessa imagem? Eu vejo os 2 folhetos embrionários, o azulzinho, que era pertencente ao polo animal, olha aqui na blástula, e o amarelinho, que foi da invaginação para o polo vegetativo. Esse folheto embrionário externo, ou germinativo, tanto faz, ele é chamado de ectoderma. A gente vai ver mais para frente o que ele vai formar. Esse segundo folheto embrionário é o mesentoderma. Vão existir aqueles que vão dizer que um indivíduo de blástico é aquele que tem ectoderma e endoderma. Nós não vamos discutir com isso, não. Quando estiver falando, um quinidário, ele tem endoderme e ectoderme, tá certo? Tá. Só que quando a gente está falando especificamente da fase, nós não vamos chamar esse interno ainda de endoderme. Então, a gástrula é a fase do embrião, é a fase do desenvolvimento embrionário em que formam 2 folhetos germinativos ou folhetos embrionários, um chamado de ectoderma e outro chamado de mesentoderma. Forma-se também o arquêntero. O arquêntero é o nosso intestino primitivo. E a abertura para esse arquêntero chamado de blastóporo. Então, o que eu disse para vocês? Não irem sem saber essa imagem. O que seria isso?
Saber que esse conjunto de células aqui é ectoderma, saber que esse conjunto de célula aqui é a mesentoderma, saber que essa cavidade é chamada de arquêntero, esse é o nosso intestino primitivo, e que essa abertura aqui é chamada de blastóporo. Quando eu estou falando só de desenvolvimento embrionário, das etapas, é só isso. Só que eu preciso me lembrar de uma coisa. Em alguns animais, esse blastóporo, ele vai dar origem, no decorrer do desenvolvimento embrionário, ele vai formar a boca. Em outros animais, esse blastóporo aqui vai formar o ânus, no decorrer do desenvolvimento embrionário. E isso tem uma classificação importante. Não sei se vocês se lembram. Quando o blastóporo, no decorrer do desenvolvimento embrionário, porque aqui é uma etapa, ainda muito no início, o indivíduo não está pronto, então vai terminar. Quando esse blastóporo dá origem à boca, esse animal é classificado como protostomado ou protostômio. Quando esse blastóporo dá origem ao ânus, esse animal é chamado de deuterostomado ou deuterostômio. E aí a gente tem que entender o seguinte, se eu estiver falando de um porífero, o porífero não chegou nessa parte do desenvolvimento embrionário, ele tem classificação quanto ao blastóporo? A origem do blastóporo? Não tem. Um quinidário para aqui, justamente na formação de 2 folhetos embrionários, ele também não vai apresentar essa classificação. Mas aí, a boca vai surgir, por mais que seja um tubo digestivo ainda incompleto, surge lá nos plateumintos. Os plateumintos são protostômios. Os nemateumintos são protostômios. Os moluscos são protostômios. Os anelídeos são protostômios. Os artrópodes são protostômios. Só serão deuterostomados os equinodermos e os cordados, certo? Lembrando, isso de quem é protostomado e quem é deuterostomado, nós ainda vamos ver. Eu só estou pegando um capítulo e jogando aqui nesse conteúdo para a gente começar a entender. Então, a fase de gástrula, ou a fase de gastrulação, é o momento do desenvolvimento embrionário em que a gástrula é formada, formando essa estrutura aqui. Se fosse conosco, nós já estamos prontos para nascer? Ixi, Giza, não estamos. Então, lá na grande maioria, por exemplo, de nemateuminto para frente, o desenvolvimento embrionário ainda continua. Um quinidário para aqui. E aí o desenvolvimento embrionário vai continuar. Lembrando que se a gente está falando do desenvolvimento embrionário completo, a gente está lá nos cordados. Passando a fase de gástrula, vem uma nova fase chamada de fase de neurula. Ô, gente, olha o que o próprio nome está falando para a gente. Fase de neurula. Para vocês entenderem melhor a imagem que eu falei para vocês da gástrula, eu queria que ficasse claro que quando a gente estuda a anatomia de qualquer coisa, existem planos de corte imaginários para a gente entender. Então, na verdade, olha a gástrula aqui, ela é fechadinha. Mas quando cai uma imagem de gástrula, é como se eles tivessem feito um corte, partido ela em duas. Igual eu pegar um pêssego e partir ele no meio e tirar o caroço. Aí a gente vê ela aqui partidinha. Conseguiram enxergar isso? Tá? Então, mais uma vez, azulzinho, ectoderma, amarelinho juntinho com o azul, mesentoderma, cavidade, arquêntero ou tubo digestivo primitivo, tubo digestivo não, intestino primitivo e abertura aqui o blastóporo. Ou o blastóporo aqui quando ela está fechadinha. Já essa imagem de cá, o corte foi transversal. Então, agora é como se eu tivesse pego ela a partir daqui e estivesse mostrando assim para vocês. E aí a gente vê aqui também, ó, ectoderma, mesentoderma e o arquêntero. Giza, e o blastóporo? Aqui já não dá para a gente ver a abertura certinha do blastóporo. E aí o desenvolvimento embrionário continua. O que vai acontecer agora? Formação do terceiro folheto embrionário. Então, se a gente parar para pensar e contextualizar no reino animal, um plateuminto está aqui, ó, nesse momento. Um nemateuminto também.
Lembrando que no plateuminto isso aqui vai ficar achatado, não tem espaço. Ele é um verme plano, porque ele não tem celoma ainda. Então, vamos entender. Passou a fase de gástrula. Próxima fase, neurula. Olha o que o nome está dizendo. Alguém me chamou? Fase de neurula. Então, essa fase tem como principal marco, digamos assim, a formação do tubo neural. Então, que estruturas aparecem na neurulação? Juro que eu também não ia para a prova sem saber esse desenho. Então, lembra do ectoderma lá da fase de gástrula? Ele está aqui, ó, bonitinho. Só que a gente tem que lembrar também que na fase de gástrula eu tinha mesentoderma. Na fase de neurula eu tenho a ectoderma, que continuou do mesmo jeito. Eu tenho o endoderma e mesoderma. Ou seja, o mesentoderma agora se diferenciou em dois, que é a mesoderma e o endoderma. Então, na fase de neurula, eu tenho os 3 folhetos embrionários, ectoderma, endoderma, mesoderma. Forma-se também, agora aqui a exclusividade de um cordado, forma-se também a notocorda, que é a estrutura que vai sustentar o tubo neural. São as estruturas que eu vejo em uma neurula. E para finalizar a neurula, o que mais eu tenho? Aparece aqui uma cavidade totalmente revestida pelo mesoderma, celoma. Agora, esse animal, ele já tem os folhetos embrionários que vão formar todos os seus órgãos e ele já tem espaço para esses órgãos serem alojados, que é o celoma verdadeiro. Lembrando que a partir do momento, então, que um animal se torna triblástico, ele pode apresentar celoma. Que, ó, um plateuminto não tem celoma, ele é acelomado. Um nemateuminto, ele não tem celoma verdadeiro, porque essa cavidade, apesar de aparecer, ela não é totalmente revestida pelo mesoderma. E a partir, então, de um molusco, o celoma passa a ser verdadeiro, porque essa cavidade, que futuramente no desenvolvimento embrionário vai alojar os órgãos, é totalmente revestida pela mesoderma. Então, já formou tubo nervoso. A notocorda já está sustentando esse tubo nervoso. O que falta agora para esse animal? Formar seus órgãos. A organogênese. E lembra que eu falei para vocês que cada folheto embrionário tinha uma obrigação? Então, ectoderme, que era aquele azulzinho de fora. Quais são os órgãos que ele vai formar na sua diferenciação? A epiderme e os anexos epidérmicos, pelo, unha, tá? Revestimento bucal, nasal, anal, ou seja, a epiderme, quando ela está revestindo órgãos ocos, não chama mucosa, então a ectoderme forma epiderme, seus anexos, as mucosas, bucal, nasal, anal, sistema nervoso, formado pelo encéfalo, medula espinhal e os gânglios, os receptores sensitivos, esmalte do dente. Tudo isso vai ser obrigação da ectoderma. A mesoderma vai formar a derme. Giz, eu posso falar que a ectoderme forma a pele? Não, porque a pele é formada pela epiderme e pela derme. Tá? Cuidado, beleza? A mesoderme, então, forma a derme, que é a camada mais interna da pele. As nossas musculaturas estriadas, esqueléticas, tá? O sistema urogenital como um todo e o sistema circulatório. E a endoderme, a parte digestiva, revestimento do tubo digestivo, fígado, pâncreas, revestimento da bexiga, né, da região urinária. Pronto! Esse serzinho aí agora, esse animalzinho aí, passou desde o momento em que ele era um zigotinho até o momento agora em que seus órgãos são todos formados. Ou seja, ele era unicelular, se tornou pluri, formou tecido, formou órgão. O conjunto desses órgãos forma um sistema. Pode nascer. Estamos prontos para nascer. Certo? E para a gente finalizar, para eu conseguir converter o vídeo direitinho, acho que vai dar tudo certo. Os anexos,
embrionários. Outra imagem, gente. Não vão para a prova sem saber essa imagem. Então, a gente tem aí o saco vitelínico. Olha o que o nome está dizendo. Saco vitelínico. Qual a função dele? Nutrir o embrião. Se estivesse falando de um mamífero placentário, esse saco vitelínico ia estar grandão desse jeito aqui? A gente não precisa de vitelo, tá? Nós temos também aqui o âmnio, nessa região, nessa cavidade amniótica, chamada de âmnio, a gente tem o líquido amniótico. O que o líquido faz, gente? Ele vai proteger esse embrião contra choque mecânico, ele vai proteger esse embrião contra desidratação, e pelo alto calor específico, por ser líquido, por ser água, ele também controla a temperatura desse embrião. Certo? Além disso, o córeo, que também protege contra choques mecânicos. Imagina o bebê lá, ó, blum, 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 blum. E o alantoide. Qual a função do alantoide? Realizar troca gasosa e também armazenar excretas nitrogenadas. E o embriãozinho aqui. Percebam que eu estou falando de um animalzinho que está dentro de um ovo. Eu não estou falando lá dentro da minha barriga. Porque, ó, eu não preciso de tanto alantoide para armazenar a excreta nitrogenada do bebê. O cordão umbilical ele vai fazer todo esse processo via sanguínea. Eu não vou precisar do saco vitelínico, não é que não tenha, mas isso tudo atrofiadinho, tudo menorzinho comparado a esse, tá? E aí a gente fecha o desenvolvimento embrionário, certo? Vou fechar o vídeo, porque eu preciso de mais ou menos 40 minutos dele para eu conseguir transferir sem fazer várias conversões, certo? Tô fechando o vídeo e volto normal com vocês pelo Zoom.